E aí, galera do nono ano, legal! Professor Fernando passando aqui para bater um papo com vocês sobre matemática, necessidade dos números reais para medir qualquer segmento de reta. Olha, quero aqui mandar um abraço para a galera que está aí espalhado por todo o estado de Pernambuco, desde o sertão até o litoral. Olha, vocês não imaginam aqui a saudade que eu tô de vocês aí, de estar na sala de aula juntamente com vocês. Gostaria também de mandar um abraço aqui para toda a galera aí, não apenas do nono ano, mas todos os estudantes aí, espalhados aí por esse nosso estado de Pernambuco e quem sabe pelo mundo inteiro. Quero também aqui saudar aos meus colegas professores também, que estão aí também segurando a onda. Valeu, pessoal! Grande abraço aí. Olha só, antes da gente entrar na nossa aula propriamente dita, eu penso que nesse momento 3 situações são muito importantes para a gente pensar. Mas antes disso, uma saudação aí conforme aparece na sua tela aí. Tá vendo aí, ó? A nossa saudação? Legal. Ok. Então, bota para mim aqui. O que é que acontece? 3 situações aqui importantes diante de todo esse quadro que a gente está vivendo. Ou você vai ficar pior do que estava se não estudar, ou você pode ficar do mesmo jeito, ou você pode sair numa terceira situação que é melhor de como a gente entrou. E eu acredito que nós iremos sair melhores. Basta que você estude, se dedique com garra. É importante então a gente não ficar nem número 1, nem número 2, mas sim na terceira situação, melhor do que a gente entrou. Beleza, pessoal? Legal. Então, olha só. Queria pensar um pouco aí com você, vai aparecer uma imagem aí na sua tela, queria que você desse uma sacada. Essa pintura aí é a Escola de Atenas. Essa pintura ela foi feita por Rafael Sanzio entre os anos de 1509 até 1511. Então ele pintou isso aí, mas por que eu estou falando isso? Pode ir, olha para mim aqui. Ó, seguinte, quando o Rafael pintou essa tela aí, tem um cara ali no centro que é Platão. Platão ao centro e Aristóteles. Enquanto que Platão, pode olhar a tela novamente aí. Veja, Platão ele aponta para cima, tá? Enquanto que Aristóteles ele está apontando para baixo. Enquanto que Platão aponta para cima, significa o mundo das ideias. Enquanto que Aristóteles aponta para baixo, significa o mundo real. E essa pintura ela inaugura um tipo de desenho na arquitetura chamado ponto de fuga. Inclusive, hoje de manhã, certamente vocês viram isso aí, e hoje a gente vai fazer agora, nesse instante, uma revisão. Eu quero que vocês acompanhem bem direitinho. Olha só, você que está no WhatsApp aí, vai fazer o seguinte. Eu sei que você está no Zap aí, eu estou vendo aí, olha aí, ó. Então você vai pegar aí, pega o link aí do YouTube e compartilha. Agora, não deixa o seu professor ver não, tá bom? Faz ali discretamente. Agora eu quero, depois que você compartilhar, você sai do Instagram, sai do Face, sai do YouTube. Oh, não, do YouTube não. Sai do WhatsApp, continua só no YouTube aqui das nossas aulas, beleza? Então vamos lá, galera. Olha só. Eu quero problematizar aqui, tá bom? Eu quero pensar com você aqui uma situação, problema. Hoje a gente vai bater papo sobre números reais. E o que seria isso, então, números reais? Será que número real tem a ver com realeza? Será que número real tem a ver com uma coisa que talvez seja verdade ou falso? Como que é isso? Então a gente vai tentar bater um papo aqui nessa tarde sobre números reais e como eles se comportam na reta numérica e a gente vai tentar fazer no final alguns exercícios, tá bom? Beleza? Vamos nessa? Olha só, eu quero dar algumas dicas aqui a você, tá bom? Como essa aula do nono ano ela tem um caráter de revisão também, eu quero resgatar algumas coisas que a gente já viu nas aulas gravadas. E se você ainda não viu, corre lá, dá uma sacada, acessa, eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Quero lembrar também que como essa aula é gravada, você não precisa levantar a mão e dizer assim, professor, não entendi. Sabe quando alguém pergunta, professor, não entendi? E aí o professor diz assim, você não entendeu de que parte? Aí o aluno diz assim, tudo. Então, aqui você não tem esse problema. Você pode
voltar o vídeo. Você pode ver quantas vezes você quiser. Então, se você tiver dúvida, é só você retroceder um pouco. Combinado? Beleza? Então, algumas dicas aqui. Ó, como a gente vai falar de números aqui, quero deixar bem claro que uma coisa é número e outra coisa é algarismo. Tá? Dá uma sacada aqui, beleza? Aê! Então, veja, número é uma coisa, algarismo é outra. Enquanto que o número representa uma quantidade qualquer, o algarismo representa um número, por sua vez. Saca? Tá ligado aí? Beleza? Então, aqui eu estou tentando mostrar para vocês nessa tela isso, que como então talvez tenham surgido esses desenhos dos números. Ou melhor dizendo, os algarismos que representam os números. Porque quando a gente fala de número ou de algarismos, na verdade, algarismo é o nome de um cara. Você sabia? Um cara árabe, Mohammed Mustafa Ibn Al-Khwarizmi. O cara era tão bom em matemática que aí a galera dizia assim, quando tinha uma dúvida em matemática, dizia assim, vai falar lá com o Al-Khwarizmi, saca? Aí de tanto falar Al-Khwarizmi ficou algarismo. Percebe a ideia? Alguém me perguntou assim, professor, por que matemática é tão difícil, né? Na verdade, matemática em si não é difícil, o problema é a representação. E aí tem um cara, um amigo nosso aí, já faleceu, o nome dele é Wittgenstein. Ele vai dizer que matemática é linguagem. E às vezes a gente não entende porque é um outro idioma. E a ideia aqui, a gente está aqui do EducaPE tentando traduzir essas disciplinas, inclusive a matemática, para você. Tá bom? Então, algumas dicas ainda aí. Acompanha conosco aí. Pare um pouco aí. Para tudo. Ó, eu quero que você pense aí. O que é que essa mão aí, professor, tem a ver com algarismo? Você está falando de número, algarismo. Eu já entendi que algarismo é só a representação, enquanto que o número, ele vai dar uma ideia abstrata de qualquer quantidade. Beleza, mas dá uma sacada aí. Falando de algarismo, já viu? Você lembra de algarismo romano? Lembra? Vê. Vou mostrar para você uma coisa aqui. Não sei se você já viu isso, mas eu vou mostrar. Vê só, dá uma sacada aqui, ó. Vê que na palma da mão, cabe como se fosse uma letrinha V. Então, os antigos associavam a quantidade 5, a coleção de 5 dedos, com o número 5, a quantidade 5. E aí, a galera lá da antiguidade colocou, então, de maneira justaposta, de maneira como deixando repousar a letra V bem certinho ali na mão, tá vendo lá? Ok? Então significa que 5 é a letra V. Percebe a ideia aí? Agora, teve um aluno meu que disse assim, se V é 5, então 10 é W. Fake news, tá? Não é bem assim. Mas vê comigo aqui a ideia então. Olha só. Ah, cara, entendi agora. Entendi. Professor, agora eu saquei. Então, quer dizer que se V é 5, então X é 10. Sacou aí, velho? Não, na moral, velho. Diga aí. Agora eu entendi. Por que que o X é 10? Agora dá uma sacada aqui, velho. Vê. Vê que tem uma turma do 5 aqui, tá vendo aqui, ó? Tá ligado? A turma do 5 aqui. Aí vê aqui agora, aqui, ó. Vê aqui, ó. A turma só do 10 aqui, ó. 10, 100 mil. Tá ligado aí? Beleza? Ó lá. Então, vê. Se o V é 5, então o X é V para cima e V para baixo. Conforme você pode ver aqui, ó. Tá joia? Tá ligado aí? Então, aqui nós temos L, que é 50, ó. Foi uma rotação aqui, ó. Sabe quando você vai comprar uma mão de milho? Tá lembrado lá? Uma mão de milho significa o quê? 50 espigas de milho. Aí alguém assobia lá pro outro, olha, me dá uma mão de milho aí. Veja, faz todo sentido que o L, na verdade, é um V rotacionado. Sacou aí? Tá ligado? Então, veja. Vê o 100 aqui, ó. Tá ligado aí? Veja. Ó o C aqui, ó. Novamente, ó. Se você ver aqui. A gente podia fazer isso aqui na mão, por exemplo, ó. Vê. Fazer assim para ficar melhor para você. Olha só. V para cima, V para baixo, você já viu que é 10. Agora o 50 aqui, ó. Agora um L. Sacou?
Sacou aí? Então aqui, ó o 100 aqui, ó. Tá ligado? Faz todo sentido, cara. Aí agora, aí você vai dizer, quero ver agora, professor, como é que você vai se sair dessa. Cara, vê os vértices aqui, ó. Tá vendo aqui? Tem tudo a ver com o triângulo, com a letra V. E finalmente aqui, ó, a letra M aqui, de 1000. Então, essa é a ideia de como surgiram, então, os algarismos romanos. Talvez você nunca tenha visto isso na vida. Porque isso é história da matemática. Então, alguém pode dizer, a matemática é difícil, mas porque talvez a gente não tenha tido contato com a história da matemática. E aí, tudo que a gente está falando aqui tem a ver com a própria história da matemática, tá joia? Então, vamos lá. Veja, já que a gente está falando aqui de ver, dessas coisas todas aqui, permitam-me aqui dar outra dica para você que vai ser importante numa questão que a gente vai resolver já já, tá bom? Então, vamos lá, veja. Tá vendo ali a igualdade que aparece ali? Tá vendo ali na sua tela? Ok? Uma igualdade. Vai aparecer agora, então, uma coisa desequilibrada. Vê, olha lá. Ó. Percebeu? Agora do outro lado lá. Ó. Percebeu? O desequilíbrio. Vê onde eu quero chegar. Vê onde eu quero chegar. O menor que e o maior que. Olha só, da igualdade surgiu isso aqui, ó. O maior que e o menor que. Veja, vai chegar agora. Aê! A nossa reta numérica. À esquerda da origem, nós temos então sinais negativos. À direita, nós temos os sinais positivos. Ok, pessoal? Ok? Então, veja, ainda na tela aqui, no seu slide aqui, eu quero que você entenda que algumas pessoas... Olha para mim aqui agora, olha para mim. Vê só. Algumas pessoas, durante a sua infância, o professor deve ter dito assim para você, olha, o menor que é o braço esquerdo, o maior que é o braço direito, porque o braço direito é o braço forte. Aí o aluno perguntou assim para a professora, professora, eu sou canhoto. Aí a professora mudou de assunto e talvez você nunca tenha aprendido isso. Alguns professores também possam ter dito para você sobre o 4 e o 7, né? É uma anedota, mas o fato aqui é que o menor que, ele sempre aponta para a esquerda da reta numérica. Sacou aí? Enquanto que o maior que, ele aponta para a direita da reta numérica. Eu quero lembrar para você que a reta numérica não tem a ver com o meu lado, o seu lado, com o braço, tem nada a ver. É você olhando para o seu caderno, para o quadro, para a sua tela. E é uma coisa abstrata. Ela, no caso dos números inteiros ou dos números reais, ela nem tem fim para a esquerda nem para a direita, ok? Tá bom? Então uma dica importante aí, porque quando a gente vai trabalhar número real e a localização na reta numérica, esse conceito aí, as desigualdades, a própria reta numérica, tem que ficar muito claro na sua cabeça. Tem gente aí que se atrapalha em matemática, sobretudo nesse conteúdo, melhor dizendo, que a gente está trabalhando aqui agora, porque não entende as questões básicas. Beleza? Então vamos continuar aqui. Olha só. Você já viu os números naturais, tá bom? Então, queria pensar aqui um pouco com você. Veja. Eu trouxe um instrumento aqui, ó, uma trena, tá? Então, a reta numérica aqui, ela tem tudo a ver com esse instrumento aqui, que aí eu posso medir as coisas, tá? Então, os números reais, que é onde a gente vai chegar, ele começa, tem sua origem a partir, então, de conceitos simples, como a reta numerada. E eu trouxe aqui uma aplicação, tá? Uma aplicação concreta, tá? Concreta, daquilo que é, portanto, abstrato, mas que está aqui sendo representado. Beleza? Então, vamos lá. Olha só. Conjunto dos números naturais, a partir do 0 até infinito, tá bom? E aí, você está vendo aqui junto comigo. Certamente também você conhece o conjunto dos números inteiros representados, então, pela letra Z. E aí, legal aqui que é a ideia de que negativo para a esquerda, positivo para a direita e tudo infinito, tanto para a esquerda quanto para a direita, tá joia? Agora, um aluno nosso disse assim, professor, se números naturais têm a ver com a letra N, então quer dizer que números
inteiros, que a gente não chama inteiros, nós chamamos números inteiros, é por isso que é a letra Z. Ei, foi mal, pessoal, essa piada foi péssima. Desculpa aí, galera. Mas não é isso. Mas veja, a semelhança, eles se parecem. Então, na verdade, os números inteiros são um rebatimento dos números naturais. E aí, a ideia de opostos ou simétricos também, ou vou dizer uma coisa bem simples aqui para você. É a ideia, então, de rebatimento, é a ideia de espelhamento. A ideia, portanto, de simetria tem a ver com os números inteiros, ok? Vamos lá. E aí tem os números racionais. Por que que os números racionais são representados pela letra Q? A letra Q é fácil, é porque é Q de quociente, ok? É por isso que é a letra Q. Então, quando a gente fala razão, na verdade, a razão é quociente de dois inteiros, tá? É um número inteiro em cima e um número inteiro embaixo da fração, onde esse aqui de baixo, denominador, numerador em cima, denominador embaixo, nunca pode ser zero, tá joia? Então, esses números são as frações, como aparece aí na sua tela, tá vendo aí? Então, temos as frações, temos aqui as dízimas periódicas, tá? São os números racionais, as porcentagens, tá bom? E aí, cada número também inteiro pode ser representado da sua forma racional. Por exemplo, olha aqui para mim, vê. Vou dar um exemplo aqui para você no quadro, tá bom? Então, olha só. Corta aqui para mim no quadro aqui, vê só. Então, por exemplo, o número 2, tá bom? Ok, número 2 aqui, ó. Eu posso representar o número 2 sobre 1. Então, qualquer número inteiro, ele pode, portanto, ser representado numa forma fracionária. Qualquer um. Você, por exemplo, 50. Então, você pode chegar aqui e botar 50 sobre 1. Muito útil essa dica aqui, pessoal, porque às vezes a gente olha para um número e acha que ele não é fração, mas na verdade todo número inteiro ele pode ser representado na forma fracionária com o denominador 1. Beleza? Legal? Ok. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então, e aí os números irracionais, tá bom? Então, os números irracionais você está vendo aí na sua tela aí, tá joia? E qual a grande sacada dos números irracionais? Os números irracionais, você pode ver na sua tela aí, tem alguns exemplos, tá? Eu coloquei aqui umas setinhas. Tá vendo aí na sua tela? Beleza? Então aqui, ó, nós temos raiz de 5, por exemplo. Nós temos π, 3,14, aquela história toda que você já sabe. Raiz de 2, ok? Beleza? Agora, veja que interessante aqui. Saca aqui, olha pra mim aqui, velho. Olha pra mim aqui. Meu amiguinho aí. Minha amiguinha aí. Tá bom? Então, vê só. O número irracional, ele jamais pode ser representado ou concebido ou criado através de uma fração de inteiros. Não dá. Até porque o fenômeno do número irracional não é aritmético. E o que seria, então? Como seria esse fenômeno? Vou falar para vocês já, tá bom? Então vamos lá. E aí chegamos então à reta dos números reais. Veja que a reta dos números reais, ela vai conceber então todos os conjuntos vistos anteriormente. Então você pode sacar aí, tá bom? E aí a gente podia encher essa reta de um monte de números aí, tá bom? Agora, uma coisa interessante, uma curiosidade. Olha, se você pegasse aí, ao acaso, botasse a mão lá, conseguisse colocar a mão na reta numérica, você já sabe que a reta numérica não existe, é uma abstração, né? Então veja, se você conseguisse colocar a mão ali, a probabilidade de você pegar um número irracional é muito maior, então, do que qualquer outra situação. Tá? Então, certamente aí a probabilidade é muito maior de você pegar um número irracional do que o número real. Ok? Só um ajuste técnico aqui. Ok, então a reta dos números reais está aparecendo aí na sua tela. Ok? Legal.
Então, vamos lá. Certamente você já deve ter visto aí esse diagrama. E você se pergunta assim, rapaz, será que isso tem a ver com galáxia, com o sistema solar? Né? Percebe aí a ideia? Então, veja como aparece aqui na sua tela. N, números inteiros, a gente já viu. Z, perdão. N, números naturais. Desculpa aí, galera. N, naturais. Z, inteiros. Q, racionais. Lembra, Q, de quociente. Aí eu tenho um cara que é totalmente diferente aí. Os números irracionais, naquela bolinha ali sozinho. E aí abrangendo tudo, os números reais. Beleza, pessoal? Tranquilão? Então vamos lá. Olha só. Agora, tem gente que vai pensar assim, ó. O que é então o número irracional? Será que é um número maluquinho? Inclusive, eu fiquei pensando lá em casa, um sinal para libras para o número irracional, porque certamente tem alguém traduzindo aí para você. Então, talvez um sinal, eu não sei se existe ainda um sinal matemático em libras para o número irracional. Eu pensei assim, não sei se vai dar certo, que é um número que não pode ser quebrado. Eu não sei se o meu amigo tradutor pode arrumar outra ideia, mas o número irracional ele não pode ser quebrado. Eu não sei, eu vou deixar aí para o pessoal de Libras, mas saca a ideia. Número irracional não é ideia de ser louco, crazy, não é isso não, tá? O número irracional é um número que ele não consegue ser quebrado. E eu vou bater um papo aí com vocês sobre esse fenômeno aí, tá bom? Olha só. Com certeza você conhece esse número aí, π, tá? O número π, ele tem uma quantidade monstro, tá? Uma quantidade monstruosa, melhor dizendo, de casas decimais. Na verdade, todo número irracional tem uma quantidade infinita de casas decimais. Não é dízima periódica esse pessoal aí, tá? Não é dízima periódica, porque a dízima periódica, ela pode ser obtida da razão entre dois inteiros. O número irracional, de jeito nenhum. Então, veja que algumas pessoas chegam a confundir. Ô professor, mas como é que pode aqui, como que pode um número irracional π ser representado como essa razão aí, circunferência, o comprimento da circunferência e o diâmetro? Na verdade, essa experiência aí de Arquimedes, tá? Ela revela que ele tentava, então, chegar próximo de 3,14, 15, assim vai, mas ele nunca conseguia. Então, na verdade, tudo isso converge, aponta, né, para o número irracional π. Agora, lembrando que a palavra grega circunferência tem a ver com periféria, a ideia, tá? Então, outro idioma. E periféria começa justamente com a letra π. Então, em homenagem, provavelmente, a essa ideia do contorno, daí surge a ideia de perímetro, contorno, ok? Tá joia? Ok? Então, não confunda. O número irracional jamais pode ser obtido através de uma razão entre dois inteiros. Tá bom? Beleza? Ok, então vamos lá. Olha só. A gente vai bater um papo aqui sobre reconhecimento do intervalo na reta numérica que contenha um número irracional. A gente vai tentar ver também a identificação de segmentos de reta cujo comprimento não pode ser expresso por um número racional. E também tentar ver uma construção de segmentos de reta usando instrumentos de desenho geométrico. Tá joia? Então vamos ver aqui. Olha só. Não tem como falar de números irracionais sem falar de Platão, cara. Tem gente que vai pensar sobre Pitágoras, tá? Agora, na verdade, o Pitágoras ele foi um cara importante, talvez ele nem tenha existido. Há muita questão mítica aí, falando sobre Pitágoras, a ideia de Hipaso, dele ter descoberto ali os números irracionais, raiz de 2. Certamente você já deve ter lido ali no seu livro, seu professor já deve ter contado. No entanto, o primeiro fragmento da história da matemática registrado sobre o fenômeno da incomensurabilidade tem a ver, está escrito, melhor dizendo, no livro O Mênon, de Platão. Nesse livro,
Meno de Platão, o primeiro registro matemático que ficou preservado uns 300 anos antes de Cristo até agora. Então, nesse livro aí, no Meno de Platão, dentre outras coisas, Platão falando com um jovem escravo, vai perguntar assim, olha só, para que a gente possa duplicar a área do quadrado, o que é que a gente faz? Ele perguntando ali para o escravo, a gente duplica o lado, como é que a gente faz aí? E a grande sacada está justamente aqui, ó, em que a duplicação do novo quadrado tem a ver justamente com a diagonal do quadrado anterior. Veja que sacada fantástica. É claro que isso aí tem muito a ver com a filosofia da matemática, então eu curto demais isso aí, tá? E aí eu acho que você pode ler um pouco mais sobre essa questão, mas eu não posso falar de número irracional, de número real, sem falar dessa ideia aqui, que não tem a ver com a aritmética, parte dos números da matemática, mas tem a ver com a geometria. Tem a ver com grandezas, com medidas. Sacou aí? Tá ligado? Beleza? Então vamos lá. Olha só. E aí eu quero fazer uma provocação aqui, ó. Tá? A gente vai resolver uma questão que tem muito a ver com a figura que aparece aí na tela do seu computador. Tá bom? Já já eu vou resgatar ela novamente, tá bom? Então vamos lá. Olha só, vamos fazer aqui uma aproximação aritmética, tá? Inevitavelmente, pessoal, você vai ter que trabalhar a parte aritmética, a parte de números também, com as raízes, os números irracionais, tá bom? Então, dá uma sacada aí. Raiz de 2. Olha só, se eu precisar, então, aproximar para uma casa decimal, eu tenho 1,4. Sacou aí? Mas eu posso ter 1,41, 1,414, 1,4142 e assim vai, beleza? Agora, saca aqui, olha para mim aqui, ó. Dá uma sacada aqui. Agora veja, a grande questão aqui, então, é quando você vai usar uma fita métrica, uma trena, e aí você vai precisar fazer uma escolha onde então você vai parar. E aí na reta numérica, por mais que você amplie, tente ampliar ali. Dá uma sacada no slide agora lá. Olha só, vê lá. Então, 1,41, 1,414 não tem fim. E aí eu quero dar outro exemplo aqui para você, vê? Raiz de 3, por exemplo. Sacou ali? Olha lá. Então eu tenho 1,7, 1,73 e assim vai. Tá? E aí são aproximações aritméticas. E na vida comum você precisa então de aproximações aritméticas. Dá uma sacada aqui, olha para mim aqui também, olha só. Eu trouxe aqui também um pedaço aqui de madeira aqui, tá? Uma chapa aqui. E aí, o que é que acontece? Na verdade, você vai fazer uma escolha aqui. De repente, vamos pensar aqui que você tem um segmento ali, tá? E você precisa de uma aproximação muito boa, muito refinada. Ou então o engenheiro, ao calcular a carga de uma ponte, ele vai levando o cálculo à exaustão. Percebe? Agora, é desse fenômeno aqui, da ideia de você, de repente, não conseguir medir de forma precisa, tá? Você chega aqui, vamos medir esse intervalo aqui, tá bom? Vamos fazer uma medição aqui. Bom, então aqui está marcando 39 centímetros. Mas se você observar aqui, você que talvez já tenha trabalhado com um instrumento desse, você já deve ter observado que nem sempre você consegue o ajuste que você quer. É aí que surge a ideia de um segmento que ele não tem um número específico, mas ele é simplesmente isso daqui. Como que o pessoal da antiguidade chamava disso aqui? Chamava de bitola, ou de parâmetro, ou de gabarito. Percebe a ideia? E aí, se alguém perguntar para você, o que é então medir? Medir é a ideia de comparar. E aí
É justamente a ideia de você tentar ver se uma coisa se ajusta com a outra, ok? Então, o que é que eu estou tentando dizer para vocês? Que quando a gente trabalha com número irracional, muitas vezes a gente não consegue um número preciso ali, mas então conseguimos uma boa aproximação. E aí, na vida prática, conseguimos então fazer as medições que se fazem necessárias. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Olha só aí, cara, vê. Agora, isso é uma forma aí de construção de números irracionais através do compasso. Você já deve ter visto isso. Eu não vou entrar muito aí nesse mérito, mas você pode ver aqui que tudo começa então com um triângulo pitagórico, tá? Sabe aquele triângulo pitagórico? É justamente onde eu tenho um e a raiz aqui. Mas na verdade o pitagórico ele tem tudo a ver justamente com o triângulo retângulo, tá? Triângulo retângulo aqui. E aí a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. Porém, aqui a gente acabou colocando, então, a construção com régua e compasso. Tá joia? Tá bom? Então, vamos além aqui. Vamos pensar agora, então, em algumas aplicações. Tá joia? Vejam, quando a gente está trabalhando aqui com matemática, é importante a gente entender que existe... Lembra que eu falei sobre Platão e Aristóteles? Sacou? Lembra lá no início? Escola de Atenas, aquela imagem lá? No final eu coloco ela para você novamente. Mas veja, a ideia é que existe um mundo ideal, mas existe um mundo real. E na matemática isso não é diferente. Então, uma coisa é a abstração matemática e outra coisa é a realidade. E aí a gente precisa, então, se debruçar na realidade, nas questões matemáticas. Eu separei algumas questões aqui para a gente trabalhar um pouco aqui. Vamos nessa? Vamos lá. Olha só. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês, tá bom? Vamos ler aí, ó. Vamos lá. Qual é a forma correta de marcar o número raiz de 2 na reta numérica? Alternativa A diz assim: basta marcar um ponto sobre o número inteiro 2. Será que é isso? Vamos lá. Alternativa B. Vai pensando aí, tá bom? Vamos lá. Alternativa B. Basta calcular a raiz aproximada de 2, que é 1,41, aproximada, obviamente, e marcar um ponto próximo de 1,4. Será que é isso, cara? Alternativa C. Vamos lá. Não existe possibilidade de marcar esse tipo de número, pois 1,41 é apenas uma aproximação. Nunca será possível encontrar o ponto exato que o representa. Será? Por último, vamos ver agora essa ideia aí. Basta, então, portanto, desenhar um quadrado. De lado 1, converte-se na origem, ali no 0, beleza? E fazer um círculo com compasso, tá bom? De raio igual à diagonal, aquela parte inclinada do quadrado. Aí o que é que acontece? A intersecção desse círculo com a reta, ou seja, onde o círculo toca na reta numérica, é o ponto raiz de 2. Olha para mim aqui agora. Vamos lá, eu estou aqui para lhe ajudar, tá bom? Então, não tenha medo. A gente vai tentar ver a figura que eu já mostrei para vocês aí. Vamos lá? Olha só. Você arriscar qual? A, B, C ou D? Aí alguém vai dizer assim, eu vou marcar D, que é de Deus. Aí alguém vai dizer, eu vou marcar C, que é certo. Calma, não vamos por esse caminho, que não é isso aí. Matemática é uma ciência precisa, exata, e a gente tem que ir na lógica. Tranquilão? Então vamos lá, olha só. Aí, cara, agora vê que sacada massa aqui, velho. Vê que genial. Meu irmão, como é que os caras... Tem um professor Adriano Pedrosa, lá da Universidade Federal, ele diz assim, Universidade Federal de Pernambuco, ele diz assim, rapaz, imagina
se esses caras da Grécia tivessem um Cabri Geometry, tivessem um GeoGebra, seria, né? Outro cara aí também que eu quero mandar um abraço, o professor Fernando Raul Neto, também é um cara que trabalha muito bem essa temática na filosofia, na história da matemática. Então, um grande abraço aí pro professor Fernando Raul. Meu abraço, meu mestre. Vamos lá. Olha só. Então, vê que sacada genial os caras tiveram aqui. Olha só. Porque a ideia aqui é se eles não conseguem, então, medir, tá? Então, o que é que os gregos... Meu irmão, os gregos tiveram uma sacada tremenda. Então, eles pegaram, então, o compasso e eles vieram aqui, ó. Ok? Tranquilão? E disseram, então, então tá aqui um segmento de reta. Que medida é essa? Não importa, mas é isso aqui. Sacou a ideia? Então, nem sempre a gente consegue o número exato, mas então, com a régua e com o compasso, a gente consegue, então, o ponto na reta real da raiz de 2. Ok, pessoal? Beleza? E aí, vamos voltar para a questão? Qual foi a alternativa A, B, C? Vamos lá. Então, a alternativa A dizia assim: basta marcar um ponto sobre o número inteiro 2. Fake news. Não é isso. Tá bom? Não é isso. Letra B. Basta calcular a raiz aproximada de 2, que é 1,41, e marcar um ponto próximo a 1,4. E aí, é isso? Fake também, cara. E aí? Não existe possibilidade de marcar, na letra C agora, de marcar esse tipo de número, pois 1,41 é apenas uma aproximação. Nunca será possível encontrar o ponto exato que representa. Nunca? Como assim? A gente já viu que é possível, sim. Ou não é? Pode não ter o número ali certinho, mas vai ter um segmento que vai repousar, vai cortar, vai interceptar a reta numérica. O compasso, lembra? E aí, o que é que ele vai dizer na letra D? Aê, garoto! Aê, garota! Eu sabia que tu ia acertar isso aí, cara. Meu irmão, eu tinha certeza, velho. Massa demais, velho. Olha só. Basta desenhar um quadrado de lado 1, meu irmão. Com vértices na origem, com vértice na origem e fazer um círculo de raio igual à diagonal do quadrado. Aí a intersecção, ou seja, onde esse segmento, o círculo, melhor dizendo, ele toca, tá bom? Lá na reta numérica, pronto. Esse é o ponto raiz de 2. Meu irmão, que sacada, velho. Entendeu aí? Olha lá, ó. Olha aí na prática aí. Meu irmão, eu acho isso fantástico, velho. Agora, tudo isso, nessa época aí, não tinha WhatsApp. Os filósofos gregos, ele não se comunicava pelo Zap, pelo Instagram, pelo Face, tinha nada disso, velho. É? Nem sinal de fumaça os caras faziam, era só aqui, ó, na mente. Olha só. Eu vou botar outra questão aqui pra gente pensar, tá bom? Vamos pensar aqui, olha só. Eita, cara, essa daí é massa, velho. Isso aí deve cair muito nas provas que vocês fizerem aí. Vê só. Quantos números inteiros pertencem ao intervalo fechado, menos raiz de 10 e raiz de 15? Ó, saca aqui uma coisa, velho. Vê bem. Olha pra mim aqui, meu irmão. Vê só. Vocês estão no 9º ano aí. E eu já trouxe uma questão de vestibular aí, do Enem, que é pra a gente já ir botando o pé no ensino médio, tá bom? Então, vê bem. O que é que a gente poderia fazer aqui para tentar resolver essa questão aqui? Eu tentei preparar para vocês aqui, vou compartilhar a maneira como eu montei essa questão aqui. Vamos nessa aqui. Alternativa A, B, C ou D? Vamos ver aqui. Olha só. Primeiro, vamos pensar na reta numérica? Tá joia? Eu coloquei apenas um recorte da reta numérica, como vocês podem ver aqui. Tá joia? Então vamos lá. Olha só. Eu vou pedir uma ajuda aqui a um instrumento que você pode usar agora. Agora, se você estiver na minha aula, eu deixo você usar também. Sabe qual é? Calculadora. Na minha aula, a calculadora é liberado. Agora, se liga aí. Na hora da prova, você não vai conseguir usar a calculadora. Então, é bom saber usar a calculadora e saber usar a mente também. Tá joia? Mas na minha aula pode. Tranquilão? Olha só.
Aê, massa, velho, massa. Olha aí, ó. Então, o que é que eu fiz aí, ó? Eu calculei qual é a raiz de 10. Na verdade, a gente tem ali menos a raiz de 10. Presta bem atenção. Diferente aí de... Vamos voltar para cá. Olha só. Sacou isso aqui, ó, do 4. Ok? 3,8729. Se você multiplicar 3,8729, vai dar aproximadamente 15. Não vai dar 15, porque ele é um número irracional, mas vai dar perto de 15. Seja como for aí, você vai ter uma aproximação aí. O que é que a questão está pedindo aí? A questão está pedindo quantos números inteiros pertencem a esse intervalo aí. Ah, meu irmão, vê. Lembra que os números inteiros, né? Eles são justamente aqueles números ali que não são quebrados, eles não têm vírgula. E aí na reta numérica eu destaquei ali para você dar uma sacada. Então vamos contar aqui. Vamos lá, vamos contar aqui. Quantos números tem então nesse intervalo? Vamos lá? Só passou aqui. Agora, legal. Então vê bem. Então vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quantos números inteiros pertencem ao intervalo fechado menos raiz de 10, raiz de 15? Então, nós temos como resposta 7 números inteiros. Sacou aí? Sacou aí? E aí, você? Sacou? Beleza, massa demais, velho. Então, resposta letra B, 7. Ok? Beleza? Massa, ok? Cabe mais um aí? Dá mais uma questão? Perguntas agora? Pois é, galera, ó, seguinte aí, meu irmão, prazerzão tá com vocês aí, tá bom? E eu queria abrir agora para perguntas aí. Ó, se eu não souber, vou colocar pro professor Walter, que estava dando aula aqui agora há pouco, mas aí tem umas perguntinhas aí, mas eu quero aproveitar aqui para saudar aí a galerinha que tá aí em todo o estado de Pernambuco, nas GREs, do litoral ao sertão aí. Por que o menor que aponta sempre para a esquerda da linha numérica? E legal, vamos lá, né? Por que o menor que aponta sempre para a esquerda da reta numérica? Vamos tentar pensar aqui essa Nicole, Escola Vale das Pedreiras, 9º ano A. Então vamos lá. Aqui eu tenho a reta numérica, tá? Aqui eu tenho parte positiva, parte negativa, tá? Aqui eu tenho 0. Segunda pergunta dela ali, ela está falando sobre o conjunto Q. Quem são os nossos Q? Q aí são os números racionais. Lembrando que Q eu tenho a razão de inteiros A sobre B, e esse B aqui sempre, ele nunca pode ser 0. Então é diferente de 0. Tá bom? E aí, o que acontece? Todos os números aqui, ó, tá? Maiores do que 0, eles sempre apontam para a direita, enquanto que os menores do que 0 vão para a esquerda. Agora ela está dizendo assim, por que o menor que... agora que eu entendi a pergunta dela. Agora, eu entendi aqui a pergunta aqui. Ela está dizendo, o menor que é o símbolo menor que. Massa, Nicole, massa demais, velho. Show de bola demais. Meu irmão, parece aqui que eu estou na sala de aula de verdade aqui com vocês. Massa. Ó, esquece tudo que eu falei aqui. Eu ia falar uma complexidade tremenda aqui, mas vai ficar claro aqui para você. Olha só, vamos lá. Eu ia usar toda a minha matemática aqui para explicar, mas é interessante aqui a gente entender aqui o que é que ela está dizendo aqui, ó. Ó só. Nicole, minha amiga Nicole, aqui menos e aqui mais. Então ela está dizendo porque o menor que é justamente esse cara aqui, ó. Agora, Nicole, agora. Por que ele aponta para a esquerda? Vê só. Na verdade aqui, ó, esse cara aqui, ó, o menor que, ele sempre aponta para a esquerda. Na verdade,
Os matemáticos tiraram essa flechinha aqui, ó, que vai lá para a esquerda. Saca a ideia? Ok? Um para a esquerda e outro para a direita. Tem uns amigos meus de matemática que eles falam justamente assim, ó. Meu irmão, usa a ideia de 4 e de 7. Isso aqui é uma anedota. Porém, do ponto de vista da abstração matemática, o que se tem é que o menor que aponta para a esquerda, da reta numérica, enquanto que o maior que aponta, tá? Aponta para a direita da reta numérica. Direita da reta numérica. Beleza? Ok? Tranquilão aí? Eu acho aqui... ok. Eu acho agora que eu entendi e devo ter respondido corretamente aqui a minha amiga Nicole, da escola Vale das Pedreiras, do 9º ano. Massa demais, velho. Ok? Beleza? Olha só. Prazerzão estar com vocês aqui. Não sei se tem outra pergunta aí. Tá? Tem mais pergunta? Beleza. Vamos lá. Ah, só passar aqui, beleza. Olha lá. Eduardo dos Santos, 9º ano A, escola Carlos Eduardo Coelho. Era massa se a gente colocasse aqui da onde é a escola, né? Pra gente saber. Sertão, Mata Centro, né? Massa aí, ó. Anota essa dica aí, tá bom? Não entendi essa parte dos números. Meu irmão, massa, velho, massa. Veja, tá ligado quando eu disse assim, ó? Quando chega no final da aula, o cara levanta a mão assim e diz assim, ó, professor, não entendi. Aí o professor pergunta assim, meu irmão, tu não entendeu o quê, velho? Aí o cara diz assim, professor, não entendi tudo. Yeah, meu massa. Eu vou dar uma dica pra você. Você vai pegar, quando essa aula terminar, você vai voltar o player do seu YouTube e vai botar lá, vai voltar, brother. Outra coisa, tem uma aula de manhã que eu falei e mostrei pra você aí, tá? Não me leva a mal não, mas essa sua pergunta foi massa, velho. Eu só não consigo responder. Belezão? Tranquilão, meu irmão? Massa, velho. Pois é. Agora aí, ó, vamos lá. Sofia Célia, agora, ó, de Paulista, meu irmão. Massa, velho. Olha lá. Aí, a minha terra aí, cara. Gostei. Olha lá. O conjunto dos números complexos é igual, eita, ou parecido ao conjunto dos números racionais. Massa essa pergunta. Meu irmão, essa pergunta só podia ser de Paulista, velho. Gostei. Olha lá, brincadeira, pessoal. Olha lá. Vê bem. A gente tá terminando aqui, mas que dá tempo aqui. Dá tempo. Vamos lá. Olha só. Vamos lá. Meu irmão, massa demais estar aqui com você, velho. Massa. Vamos lá. Olha só. O que é que acontece aqui, ó? A gente podia pensar aqui, ó. Naturais, inteiros, racionais, ok? De quociente. Aí nós temos aqui os irracionais aqui, tá? E finalmente aqui os números reais. O que é que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui é justamente um outro conjunto que você não vê na oitava série, no 9º ano. Você não vê no 9º ano. Você vai ver apenas lá pelo 3º ano, que são os números complexos. Então, respondendo a pergunta, o conjunto dos números complexos não é igual nem parecido ao conjunto dos números reais, porque eles são as raízes negativas. Ok, pessoal? Grande abraço aí pra vocês aí, ó. Show de bola tá com vocês. Até a próxima aí. Beleza? Valeu. Tchau, tchau.